Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel, no texto A Medalha do Aprendizado. Quando menino, ganhei uma medalha na escola como prêmio ao aluno que sabia ler melhor. Sentia-me feliz, estufei-me de orgulho. Quando a aula terminou, voltei para casa correndo e entrei na cozinha como um furacão. A velha empregada que estava conosco havia muitos anos ocupava-se do fogão. Sem nada comentar, fui direto a ela, dizendo-lhe: aposto que sei ler melhor do que você. E estendi-lhe o meu livro de leitura. Ela interrompeu seu trabalho e tomou o volume. Examinando cuidadosamente as páginas, terminou por gaguejar. Bem, meu filho, eu não sei ler. Fiquei atônito. Sabia que papai estava em seu escritório àquela hora e voei para lá. Ele ergueu a cabeça quando entrei, suando, com o rosto em fogo, e eu lhe disse: imagine, papai, a Maria não sabe ler. É uma velha. Eu, que ainda sou pequeno, já ganhei medalha. Olhe só. Estufei o peito para frente, para que ele visse o meu troféu. Comentei: deve ser horrível não saber ler, não é, papai? Com toda a tranquilidade, meu pai ergueu-se, foi até uma estante e voltou de lá com um livro. Leia esse livro para eu ver, meu filho. Foi maravilhoso você ter ganho a medalha. Leia para eu ouvir. Não titubeei. Abri o livro e olhei para o meu pai, cheio de surpresa. As páginas continham o que pareciam ser centenas de pequenos rabiscos. Não posso, papai. Eu não entendo nada disso que está aqui. É um livro escrito em chinês, meu filho. Imediatamente me lembrei do que fizera a Maria e senti-me envergonhado. Papai não disse mais nada e eu, pensativo, deixei o livro em sua escrivaninha e saí. Até agora, toda vez que me sinto tentado a gabar-me por qualquer coisa que tenha feito, lembro-me do quanto ainda me falta aprender. É bem isso, né, gente? A nossa vida, a gente não pode ter esse orgulho achando que a gente sabe de tudo, porque a todo momento nós estamos aprendendo coisas novas. E o fato de aprender coisas novas tem que ser com humildade, porque todos estamos no caminho, na jornada, uns com os outros, justamente para esse crescimento e aprimoramento moral, né? Para esse aprimoramento espiritual. Então não existe aquele que é dono do saber. Nós temos o maior exemplo de espírito puro, verdadeiro, supremo, que é Jesus. E em momento nenhum nosso mestre se colocou acima de quem quer que seja. Pelo contrário, ele ensinou para a gente humildade, amor, caridade, perdão, solidariedade, você se colocar no lugar do outro, ter empatia. Jesus jamais, em momento nenhum, e eu não consigo imaginar Jesus de seja isso aqui que for, né? Ele dizendo para alguém: eu sei, você não sabe. Pelo contrário, o que eu sei, o que eu puder te ensinar, eu estou aqui para isso. Aquilo que eu não sei, eu estou pronto para aprender. O meu pai quer que a gente cresça junto. Ele falava o meu pai como se todos estivessem no mesmo patamar que ele. Todos irmãos, todos do mesmo pai, todos iguais. Então nós sabemos que temos diferença, sim, temos mais dificuldade dentro do processo ensino-aprendizado. A gente tem mais dificuldade às vezes com a área humana, geografia, história. Às vezes a gente tem mais dificuldade com a área de exatas, a matemática. Às vezes a educação física para a gente é um monstro de 7 cabeças. Porém, todos nós temos que passar por essas atividades, por essas disciplinas, para que da nossa maneira, da nossa capacidade, da nossa condição, a gente possa elevar ainda mais. Não significa que vamos sair perfeito da área educacional, que quando concluirmos lá o nosso ensino fundamental, nosso ensino médio, nossa faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pronto, agora eu já sei tudo. A vida sempre vai estar ensinando alguma outra coisa nova. Portanto, todos nós temos que ter na cabeça o seguinte: temos que ser humildes, porque hoje aquela pessoa que está saindo com um diplominha embaixo do braço, que acha que é um mestre, que acha que é um doutor, que já fez tantos cursos, tantas capacitações, tantas extensões de curso, aquela pessoa que acha que aquela pasta de diplomas dela vale algo tão mais importante do que aquela cozinheira que faz um arroz e feijão como ninguém, está completamente enganada e não sabe o que é viver, não sabe o porquê que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para que uns auxiliem os outros no seu conhecimento, dentro
daquela sua habilidade e não tem como a gente se desfazer de quem quer que seja, né? Eu já vi muito engenheiro falando com pedreiro, com auxiliar de pedreiro de serviço geral, como se essas pessoas fossem menos do que o engenheiro que tem o diploma. Só que o engenheiro desenha, quem coloca a mão na massa, quem faz as coisas acontecerem. Então, todos nós temos a nossa importância. Jamais uma pessoa pode menosprezar a outra pela habilidade e competência que ela tenha, por qualquer coisa que ela saiba um pouco mais do que o outro. Eu sempre me coloquei em sala de aula na seguinte posição: sou professora, tenho uma hierarquia, vocês precisam me respeitar enquanto professora, mas não sou a dona da verdade. Toda e qualquer coisa que eu não saiba responder para vocês de verdade, que olha que na minha época é biblioteca, né? Não tinha Google não. E eu falava para eles, tudo aquilo que eu não souber, que eu deixar a desejar, que vocês querem saber, mesmo que não seja da minha alçada, que eu não esteja explicando, que não faça parte da aula, mas que vocês tenham interesse, e eu não souber, eu vou atrás, eu vou buscar. E eu comecei através de palestras. Toda vez que entrava um determinado assunto que eu via que eu não ia dar conta da forma que realmente tinha que ser, uma forma mais profissional e especialista, eu chamava alguém mas sem dúvida nenhuma. E outra, descobri que se eu falasse de prevenção bucal, né? A gente tem que fazer higiene bucal. Se eu falasse, o aluno dos 30, 40 alunos que tivesse ali, a metade, se olhasse para mim, prestasse atenção e depois realizasse, né, aquilo que é instruído durante uma aula como essa, ia ser muito. Porque o professor está ali todo dia, o professor fala com o aluno todo dia. Às vezes você já não é mais um cara que chama a atenção do aluno. Eu passei a chamar dentista no lugar dessas aulas. Quando a dentista chega, que ela chega com um jaleco branco, que ela traz um material que é didático dela, que é próprio dela, né? Aquele bocão desse tamanho, aqueles dentes enormes, aquela escova de dente gigante. Aquilo chama a atenção da criança. A dentista tem a sua prática pedagógica que é peculiar à profissão dela. Quando ela entra na sala de aula, que ela desperta aquilo tudo só pelo que ela representa na parte da profissão dela, todas as crianças brilham os olhos, todos eles não querem deixar de olhar. E nesse fato de chamar a atenção, a dentista dá o mesmo recado que o professor daria, só que de uma outra forma. Isso é cativante. Não desmereço o meu conhecimento, mas também não tem como a gente não exaltar o conhecimento do outro, que é técnico, que é especialista naquele assunto. Então ninguém melhor para falar de higiene bucal do que o próprio dentista. É isso que o professor precisa entender. Ainda existe muito melindre dentro da educação, do tipo, eu tive uma época que eu tinha muita dificuldade, quando eu iniciei, eu tinha alunos de 5º ano, né, que na época era a 4ª série, e a gente tinha que dar porcentagem. Falei, minha Nossa Senhora, eu sou péssima. Às vezes eu sei para mim algumas coisas, o meu jeito é meio torto, eu não sei passar. Eu sei para mim, mas não sei passar. Como é que eu vou ensinar porcentagem para a molecada? E por mais que eu olhasse nos livros, aqueles cálculos todos, eu falei, não, eu não vou conseguir, isso daí é muito complicado para repassar. E conversando com uma amiga de trabalho, uma professora, uma das raras que trabalhou comigo assim, em parceria, eu falei para ela, Lilian, eu não consigo, não dá, isso daí não é para mim, eu preciso atingir alguma coisa com essas crianças, eu não posso terminar o ano sem dar esse conteúdo. Ela falou, calma, Patrícia, vamos fazer o seguinte, você adora história e geografia e eu sou péssima nisso, vamos trocar? Quando for aula de matemática para os seus, eu entro na sua sala e dou a aula de matemática, e você, em compensação, dá aula de geografia e história para os meus, pode ser? Quando ela me propôs isso, nossa, eu falei, vamos lá, vamos tentar, só que eu sou daquele tipo que eu falo assim, olha, eu gosto de disciplina, então eu tenho medo de entrar na sua sala, de repente eles não se disciplinarem. Aí eu vou voltar àquela professora dura, rígida, até colocar tudo no eixo, né? Tem que ser explicado isso para eles, que eu vou colocar disciplina. E os meus você não vai ter problema com a disciplina, porque já vai estar tudo certinho. Ela falou para mim assim, os meus também, eles vão entender te respeitar. Eu tinha medo a princípio, né? Não por uma coisa assim, eu sei mais, eu faço mais, não. Olha bem a conversa. O meu medo não era em relação a conteúdo, o meu medo era em relação à disciplina. Mas isso foi muito bem conversado e ajustado entre as duas professoras, ninguém ia ficar com melindre com ninguém, pela posição que cada uma toma na sala de aula, e a gente conseguiu trabalhar o ano não, né, que a gente estava ali, acho que no 3º, 4º bimestre, a gente ficou bastante meses trabalhando juntas nessa situação.
Ela aplicava a matemática e eu aplicava história e geografia. Era um acordo entre professoras, não era um acordo com coordenação, diretor, nada disso. Por isso que eu falo, quem quer faz. Porque se a gente esperar um diretor, um coordenador, um supervisor, uma secretaria de educação vir com ideias boas, a gente está perdido. Porque a maioria está pensando no seu próprio umbigo, a maioria está lá para poder ganhar o seu salário, a maioria. Tem as exceções, as raras exceções. Mas a maioria não pensa no aluno, não pensa na educação como realmente tem que ser. E naquela época a gente estava em péssimos lençóis, né? Então a gente não tinha apoio de lugar nenhum. Eu falei para ela, eu não adianta nem falar para a coordenadora que eu não domino muito bem, né? Não manjo muito bem a forma de passar para a criança esse tipo de conteúdo. Ela falou, não, vai ficar só entre nós. A gente trocava as salas, não deu problema de comportamento, não deu problema para as crianças se entrosarem com as duas professoras. E sendo assim, a parceria rendeu por um bom tempo, foi muito produtivo para as crianças, foi muito bom trocar conhecimento com uma colega de trabalho, a qual eu tenho total admiração e respeito. Isso faz com que a educação caminhe, professores juntos por um objetivo. Agora, quando começa aqueles melindres que, tal professora está fazendo tal projeto, tal trabalho, tal cartaz, gente, eu já vi isso, professor ficar com ciúme porque o outro coloca um cartaz na parede, sabe? A pessoa tem muita baixa autoestima para achar que atacando o outro, né, tentando achar o calcanhar de Aquiles do outro, ele vai se sobressair. Isso daí é água dentro da educação. Pessoas que são pobres de espíritos, pessoas que não conhecem entender a sua importância enquanto educador, querem ser mais do que os outros sem ser. E isso, assim, é uma pobreza de espírito. Eu não vejo de outro lado, né? Então é muito importante, tanto na família como na escola, a gente sempre colocar para as crianças a seguinte condição. Hoje você é criança, você sabe, né, um pouco das coisas que existem ao nosso redor. Eu, pai, mãe, eu, professor, eu estou aqui para te orientar. Mas um dia você ainda vai poder mais ser útil a mim do que eu a você. Porque é essa a lei da natureza. Hoje, aquele aluno que está na sala de aula aprendendo o beabá, vai ser aquele aluno que vai te fazer um exame futuramente. Vai ser aquele aluno que vai ser um policial que vai te proteger. Vai ser aquele aluno que vai ser o professor do seu neto. Então, nós não temos isso. Eu vou ser sempre melhor do que o outro. Não, vai ter as trocas, né? A nossa natureza é essa. Ontem eu fiquei hiper mega feliz com uma aluna minha que mal sabia ler quando chegou na minha mão. Ela na época já devia ter os seus 9, 10 anos, ela estava atrasada, né, no ritmo da turma, ela estava bem atrasada, ela não conseguia ler, ela chorava quando eu mandava ler. E ontem ela manda para mim uma foto com avental, biomédica, daqui a pouco ela está se formando, procurou vários caminhos antes de chegar nesse, né, fez escola militar. Então, assim, é uma menina que busca sempre superar suas dificuldades e está superando. E daqui a pouco ela se transforma numa biomédica. Olha só, daqui a pouco eu vou precisar tirar um raio-x e quem é que vai estar lá para tirar o raio-x? Ela. Daqui a pouco eu preciso de uma pessoa que cuide de mim, quem sabe, uma cuidadora, e ela numa hora vaga pode ser essa cuidadora. Porque ela vai ter meios para isso, ela está estudando para isso. Olha como que a vida é, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção. Dentro dessa situação, a maior lição que a gente aprende, a ser humilde. A gente não sabe o dia de amanhã.